Psoríase versicolor, né? Essa micose, estou pegando ela só como um exemplo de micose superficial, né? Lembrando que micose superficial é aquela que vai atingir a epiderme, a parte de cima da pele e os anexos, né? Pele e unhas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra esse tipo de micose, né? Aquela micose é mais comum que a gente vê mesmo, né? Aquelas manchas brancas, às vezes vermelhas, sobre a nossa pele, né? Então, esse tipo de micose, né? Ela é uma infecção superficial e crônica, né? Então, acontece muito. A invasão da pele por este tipo de fungo, né? E a resposta que o nosso organismo dá para essa invasão são mínimas, né? Então, tanto a invasão quanto a resposta a essa invasão, elas são mínimas. Então, ela não vai causar nenhum tipo de reação alérgica, tóxica, alguma coisa assim. Tá? Então, é uma infecção bem brandazinha. No caso, né, a gente consegue observar e a gente tem algumas máculas, né, algumas bolhas isoladas. Elas podem estar hiper ou hipopigmentadas, então elas podem ter bastante, uma coloração bastante proeminente ou pouca coloração. Isso aí vai variar de um hospedeiro para outro, né, de um ser humano para outro. Geralmente, onde que a gente vê essas bolhazinhas, né? Essas manchas. A gente consegue ver isso principalmente no tórax, na região do tórax, das costas, nos braços e na região do abdômen também. Essas características podem ser observadas. As lesões, elas são crônicas e elas vão aparecer em forma de placas mesmo, né? Essas plaquinhas que a gente vê aí, que se não forem tratadas, essas placas elas começam a aumentar, né? Como o povo diz, ela começa a alastrar pelo corpo todo. Então é necessário ir ao dermatologista para que ele passe a medicação apropriada, né? Para esse tipo de tratamento aí. A descamação, a inflamação e a irritação, apesar, né, de serem mínimas aí no caso, o problema da psoríase versicolor é que ela acaba deixando a pessoa um pouco constrangida, né? Então é mais um problema estético. Uma pessoa que tem esse tipo de condição no corpo, ela às vezes ela não pode frequentar um clube, né? Ela não tem vergonha de ficar sem camisa ou mostrando os braços para todo mundo ver, porque as pessoas às vezes se afastam, né, quando vê esse tipo de condição aí na pele. Um outro exemplo aqui, só que agora eu vou pegar um exemplo de micose cutânea, na verdade, né, não é um só, são várias, mas o conjunto dessas condições aí a gente chama de dermatofitoses. Então a gente pode perceber, né, essas dermatofitoses na região do pé, no tronco, na cabeça, pescoço. Então ele não tem uma região fixa. O que a gente sabe é que ela prefere regiões onde a gente tem tecido ceratinizado ou queratinizado, que tem a queratina. Então pele, cabelo, unha, né, são os locais mais preferidos desse tipo de fungo aí, né? Então, onde tiver pelo, eles podem se manifestar. Por quê? Esses micro-organismos, esses fungos, né, que causam essas dermatofitoses, a gente vai chamar eles de dermatófitos. Esse tipo de fungo, ele provavelmente vai ficar na parte da pele, porque
pelo que já foi pesquisado, pelo que se sabe hoje, eles não conseguem sobreviver, eles não conseguem se reproduzir, crescer, né, a 37 graus, que é a temperatura interna do nosso corpo. Então, dentro do nosso corpo, né, com uma temperatura de 37 graus, esses dermatófitos, né, que são os fungos que causam as dermatofitoses, eles não seriam capazes de crescer. E se tiver soro também, né, líquido, ele não consegue crescer. Então, por isso dele ficar só na parte da pele. Essas infecções das micoses e de outras doenças também, né, colocando todo mundo aí junto, elas são uma das infecções mais prevalentes que a gente tem no mundo. É muito comum as dermatofitoses. E embora esse tipo de infecção, né, ele possa ser persistente, pode ser incômodo, elas não têm uma característica de debilitar a pessoa, né? E também não tem característica de causar a morte do indivíduo, né? Agora, por causa, né, do fato de ser uma infecção muito prevalente, né, o gasto anual para o combate, para o tratamento a esses tipos de fungos é muito grande. Então, por isso desse olhar sobre esse tipo de micose que a gente tem aí, tá? Como a gente pôde ver aí, né, a patogenicidade dos fungos, ela não chega a ser uma patogenicidade que, na maioria das vezes, vai causar um problema grave de saúde, né? E também, né, o quanto as substâncias que são produzidas pelos fungos afetam a saúde do indivíduo, isso ainda também não está muito esclarecido, né? Então, a gente fala que a virulência, né, que é a capacidade de causar doenças dos fungos, elas ainda não são tão bem estudadas como no caso de bactérias e vírus. Então, a gente não tem aí muito conhecimento a este respeito. O que, né, a gente pode identificar, o que já foi observado, é que esses fungos, eles têm uma variabilidade muito grande, eles têm uma variabilidade fenotípica muito grande. Então a gente tem lá, né, os ascomicetos, basidiomicetos, a gente tem alguns que não são classificados, né, a gente viu até que a classificação dos fungos ela ainda é controversa. Então essa variabilidade que eles têm, né, é uma característica marcante desse grupo. A aderência nos tecidos do hospedeiro também ocorrem com frequência, e a gente tem que lembrar aqui que os fungos, assim como nós, somos seres eucariontes, né? Então, a gente tem fungos que são pluricelulares, algumas vias metabólicas são parecidas. Então, o tratamento para as micoses, ele pode ser um tratamento difícil de ser feito, por causa dessa similaridade entre as células, né? Então, às vezes, um tratamento para uma micose pode durar aí 6 meses de medicação, por causa dessa proximidade aí, né, de células, de vias metabólicas. Então, os medicamentos eles têm que ser dados com muita sabedoria, né, vamos colocar assim, porque senão eles acabam, né, perdendo a toxicidade seletiva deles e acabam, por consequência, atingindo as células do ser humano também. E também já foram observadas, né, a produção de toxinas e enzimas por parte dos fungos. Inclusive, existem alguns estudos, alguns artigos, né, algumas pesquisas relacionadas a isso, né, mostrando exatamente que os fungos que causam doenças, eles vão secretar enzimas que possuem a capacidade
de quebrar algumas moléculas, né? Então a gente tem enzimas hidrolíticas como as proteinases que quebram proteínas, as lipases que quebram gordura, a fosfolipase que vai fazer a quebra de fosfolipídios, que é o que forma a membrana plasmática, né? Então, quando se cultiva esse tipo de micro-organismo em laboratório, na hora que vai analisar o meio onde eles foram cultivados, ele consegue perceber a presença dessas enzimas aí. E aí essas enzimas, né, elas são importantes e são elas que vão dar a patogenicidade, né? São essas enzimas muitas vezes que vão causar os sintomas, né, no hospedeiro, podendo até causar morte celular no caso dessas fosfolipases aí. Então são essas enzimas, essas proteínas que são produzidas pelo fungo que vão dar a ele essa capacidade de causar dano às células deste hospedeiro aí, que no caso é o ser humano. E os fatores que estão ligados a essas micoses, né? O que a gente observa? A gente observa que tem vários fatores que estão ligados e que influenciam a manifestação dessas micoses. Idade, né? Às vezes a pessoa mais nova ela ainda não tem uma defesa estabelecida, uma pessoa mais velha, né, já tem uma defesa mais deficiente. O sexo, tem certos tipos de fungo, por exemplo, que eles são muito mais comuns em homens do que mulheres, numa proporção assim de 50-1, exatamente por causa do estrógeno, né, a produção de estrógeno dificulta a proliferação desse fungo. A raça, né? Se a pessoa é uma pessoa negra, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa amarela, isso vai influenciar no caso da frequência de certos tipos de micose. Atividade profissional que a pessoa vai exercer, né? Então pessoas, por exemplo, como floristas, como pessoas que trabalham no campo, essas pessoas elas estão com contato maior, né, ou tenham a chance maior de entrar em contato com os fungos. Então, elas têm uma chance maior também de ter uma prevalência maior de micoses. O tamanho da forma do infectante do fungo também vai influenciar e é um fator assim que a gente tem que considerar e é até meio lógico, né? Se você tiver um fungo que tem uma partícula, né, que tem um esporo grande, né, de até, por exemplo, maior do que 10 micrômetros, por exemplo, eles só vão atingir as vias aéreas superiores. Então, esse tipo de fungo, ele é capaz de causar irritações, né, como a rinite. Eles, por serem grandes, eles não conseguem passar, né, da parte das vias aéreas superiores. Se a partícula infectante lá ela tiver entre 5 e 10 micrômetros, aí elas já conseguem, né, ter um trânsito maior dentro do organismo. E aí elas podem atingir os brônquios, né, e provocar asma. Pessoas que sofrem de asma, quando elas estão em ambientes que têm esporos de fungos, né, geralmente elas têm crise, porque essas partículas acabam passando, né, da parte do sistema respiratório, das vias aéreas superiores, onde tem os pelos, o muco que deveria segurá-lo, por eles serem pequenos, eles passam e acabam atingindo os brônquios. E se for menor ainda, menor do que 5 micrômetros, aí pode causar pneumonia, porque vai atingir os alvéolos pulmonares, né, lá dentro do pulmão mesmo, a parte final ali, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, o tamanho da partícula também vai influenciar aí, no caso da penetração, né, do local onde esse fungo pode chegar.